A amizade pode tornar-se uma armadilha mortal. Em casos especiais, quando por trás de uma simpatia externa se esconde uma manipulação monstruosa. Uma história sobre como 4 alunos se tornaram assassinos sob a influência de uma única pessoa. Encontrar um verdadeiro amigo não é uma tarefa fácil. Alguns vivem a vida inteira sem encontrar alguém em quem se possa confiar incondicionalmente. Mas, por vezes, um erro na escolha dos amigos torna-se uma tragédia, tão terrível que acaba em sangue. Em 22 de maio de 1985, nasceu em Colorado Springs um menino chamado Anthony Dutcher Jr. O menino cresceu ativo e curioso, com um amplo espectro de interesses. Criava-se a impressão de que ele conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Tocava vários instrumentos musicais, aprendia línguas estrangeiras, praticava artes marciais. Amava a natureza e fazia caminhadas regularmente. Podia ir sozinho para a floresta por vários dias e lidava maravilhosamente bem lá. Sabia como fazer uma fogueira em qualquer clima. Como encontrar água. Como permanecer em segurança quando não há viva alma por perto. No futuro, Tony sonhava em ligar a sua vida aos seus hobbies, talvez tornar-se tradutor ou servir no exército. Todos os conhecidos falavam dele como uma pessoa amigável, aberta, com caráter forte e grandes planos. Aquele que sorri primeiro, aquele que ajuda sem perguntar. A família ocupava um lugar importante na sua vida, especialmente os seus avós, Carl e Joanne Dutcher. O casal idoso vivia na minúscula localidade de Guffey, Colorado. O local era tão pequeno que a população mal contava com mais de 100 pessoas. Aqui reinava aquela atmosfera onde todos se conhecem de vista e o silêncio e a calma são cotidianos. A rua vazia, a casa vizinha atrás das árvores, sem sirenes. De Colorado Springs até Guffey, 1h30 de viagem. Anthony visitava os seus parentes regularmente. A casa deles ficava no meio da natureza, o que permitia ao adolescente dedicar-se à sua ocupação favorita, explorar o mundo circundante. Não havia muitas casas na pequena cidade, todas ficavam longe umas das outras num grande território. Entre as casas, colinas, florestas, trilhos que apenas os habitantes locais conhecem. Carl Dutcher nasceu em 1940. Serviu 20 anos no exército, depois trabalhou como maquinista. Nos últimos 13 anos até a reforma, ocupou um cargo em estruturas estatais. Pode-se dizer que construiu uma carreira de sucesso. Um homem habituado à ordem, à disciplina, a armas à mão. Quase toda a sua vida, Joanne esteve ao seu lado. Ela veio ao mundo em 1942. Trabalhou como esteticista, enfermeira, mais tarde como vendedora numa loja. Carl e Joanne conheciam-se desde o 7º ano de vida. Cresceram juntos e apaixonaram-se com o tempo. Em 1964, casaram-se. Desde então, os cônjuges eram inseparáveis. 64. O Vietnã estava apenas a começar a inflamar. Eles simplesmente casaram-se. O casal teve 3 filhos, Charles, Anthony e James. Quando os filhos eram adultos e deixaram a casa dos pais, os cônjuges mudaram-se para Guffey, para passar a velhice em silêncio. Aqui montaram uma quinta. Dedicaram-se à agricultura e à criação de animais. A manhã começa com a alimentação. A noite termina com o controle das fechaduras. Joanne permaneceu uma mulher sociável e ativa. Adorava falar com os vizinhos quando estes passavam. Fazia bolos nos feriados. Carl, por outro lado, tornou-se caseiro. Preferia não deixar a sua propriedade sem necessidade. Gostava de trabalhar na sua própria terra, reparar a cerca, organizar ferramentas. E quando o neto vinha visitar, o avô alegrava-se especialmente. Para Anthony,
compraram até um pequeno pedaço de terra na represa, não longe da quinta. Lá, o adolescente construiu para si uma verdadeira cabana. O local ficava numa elevação, de onde se abria uma vista magnífica sobre os arredores e a quinta da família. Podia sentar na soleira e ver o fumo da chaminé embaixo. Anthony ergueu este esconderijo juntamente com o avô alguns anos antes dos eventos descritos. Tábuas, pregos, um telhado de lona velha que depois foi substituída por uma decente. Aos 15 anos, o rapaz vinha cada vez mais frequentemente ver a avó e o avô, o que alegrava muito os idosos. Ele e o avô tinham muito em comum, e isso criava um calor especial na relação. Podiam falar durante horas sobre caminhadas, sobre a floresta, sobre como calibrar corretamente uma espingarda. Véspera de Ano Novo de 2001, 31 de dezembro de 2000. Anthony tinha 15 anos. Planeava passar o feriado na companhia da avó e do avô, que naquela altura tinham 60 e 58 anos. Os pais queriam celebrar o feriado separadamente, por isso concordaram com gosto com esta configuração. Os Dutchers trouxeram Anthony na manhã de 31 de dezembro. Na casa, os preparativos para a noite festiva já estavam a todo o vapor. Cheiro a bolos. Joane de avental. Cal verifica se tudo está em ordem na quinta antes da longa noite. Mais tarde, o amigo de Anthony juntar-se à companhia, Isaac Grimes, também um adolescente de 15 anos. Os rapazes eram amigos há muito tempo. O plano era o seguinte: ir para a cabana de Anthony e passar lá o feriado, organizar uma pernoita de campismo. Sacos de dormir, jogos de tabuleiro, lanternas. Pouco antes da meia-noite, a mãe ligou ao filho. Trocaram felicitações antecipadamente, assumindo que exatamente às 12 a ligação estaria sobrecarregada. Falaram um pouco e combinaram contactar-se na manhã de 1 de janeiro, quando todos tivessem acordado. Tony prometeu ligar assim que se levantasse. Normalmente, ele acordava cedo. A mãe lembrava-se da sua voz, calma, feliz. Mas de manhã, a chamada prometida não aconteceu. Nem sequer chegou uma mensagem, o que pareceu estranho. Normalmente, Tony enviava uma mensagem de felicitações para o caso de linhas sobrecarregadas, mas não havia nenhuma. O telefone calava-se, o ecrã vazio. A mulher não ficou inicialmente preocupada, tratava-se de descanso e de um feriado. Além disso, sabia dos planos para a pernoita na cabana, onde a ligação podia ser má. Talvez o telefone estivesse sem bateria, talvez ele tivesse esquecido o carregador. Mas a avó e o avô também não ligavam, o que já era preocupante. A mãe decidiu entrar em contacto com eles e descobrir o que se passava. Mas ambos ignoraram as chamadas. Sinais longos. Depois, o atendedor de chamadas. A mulher tentou repetidamente contactar alguém dos parentes, mas sem sucesso. E isso continuou até 3 de janeiro de 2001. 2 dias de silêncio. 2 dias sem resposta. Agora ela já não conseguia acalmar-se com pensamentos sobre caminhadas e feriados. A mulher dirigiu-se à polícia com o pedido de verificar o estado dos parentes. Os agentes da polícia reagiram imediatamente. Assim que chegaram ao local, ficou claro, algo não estava certo. A aparência exterior da casa indicava desordem. Vestígios de um arrombamento eram óbvios. Alguém tinha entrado pela porta das traseiras. O caixilho da porta lascado, a fechadura arrancada. Lá dentro estava tudo remexido. Muitas coisas estavam partidas ou espalhadas. Alguém procurava algo, ou simplesmente destruía. Quando chegaram à cozinha, os polícias de patrulha encontraram Carol Dutcher, sem sinais de vida. O homem jazia no chão numa poça de sangue. Ela já se tinha tornado escura, coagulada. Ele tinha sido baleado.
Alguém tinha disparado 2 balas contra ele, ambas atingiram o peito. A camisa estava completamente ensopada. A partir desse momento, os polícias sacaram as suas armas de serviço. O atirador ainda poderia encontrar-se no interior. Não havia pistola por perto. Ficou claro, aqui tinha ocorrido um homicídio, não uma despedida voluntária da vida. Os receios dos agentes confirmaram-se. Mais adiante no corredor, na casa de banho, encontraram uma mulher. Ela jazia junto a uma sanitária partida, cerâmica em cacos. Era Joanne. Também ela estava morta. Em redor espalhava-se uma enorme poça de sangue. Ela foi baleada 6 vezes. 6 vezes. Alguém não tinha apenas matado. Alguém não conseguia parar. Era óbvio que os homicídios não podiam ser de forma alguma um acaso. O que mais preocupava os familiares era que Anthony não foi encontrado na casa. Os polícias selaram a quinta e iniciaram as investigações. Primeiro, era preciso entender onde se encontrava o adolescente. Possivelmente precisava de ajuda. Possivelmente escondia-se em algum lugar. Possivelmente uma testemunha. A mãe confirmou. Nessa altura, o filho deveria ter estado perto da avó e do avô. Ir para casa sozinho, sem aviso prévio, ele não podia. Não tinha carro. Não havia motivo para fugir. O adolescente foi dado como desaparecido e a busca começou. A família Dutcher estava abalada com o sucedido e decidiu ir para Guffey para ajudar na busca por Anthony. A mãe comunicou à polícia os planos do filho de passar a noite no acampamento na floresta, mas não conseguia explicar a localização exata da cabana pelo telefone. Demasiado longe, demasiado confuso. Por isso queria fazê-lo no local. Enquanto os Dutchers conduziam para a quinta dos pais, os peritos criminais continuavam o exame do local do crime. Criava-se a impressão de que tudo aconteceu de repente. Ao que tudo indica, Carl entrou na cozinha e foi baleado sem aviso. Nem sequer conseguiu defender-se. No corpo do homem não havia quaisquer ferimentos de defesa. Sem arranhões, sem hematomas, nada. Joanne teve provavelmente um pouco mais de tempo para reagir. Ela foi atacada, a sua cabeça foi batida contra a sanita, depois foi baleada. Primeiro a pancada, depois os tiros. Ela conseguiu reagir, ao contrário do seu marido. Uma das suas mãos estava atravessada por um tiro. Ao que tudo indica, Joanne cobriu-se instintivamente da bala, que passou pela palma da mão para a cabeça e tirou-lhe a vida imediatamente. Gesto de proteção. O último. Ao que tudo indica, ela tornou-se a segunda vítima do criminoso desconhecido. Possivelmente tentou esconder-se, mas isso não ajudou. A casa de banho, um beco sem saída. Nenhum lugar para onde fugir. Segundo peritos criminais experientes, a tragédia na casa aconteceu há alguns dias. O estado dos falecidos indicava a antiguidade do sucedido. Por isso pairava no espaço um cheiro desagradável característico. Aquele cheiro do qual até agentes experientes se desviam. Ambas as vítimas estavam em pijamas de dormir. Foram atacadas ou imediatamente antes de ir dormir ou logo após acordar. Roupa de casa, pantufas. Durante a investigação da casa, encontraram na sala de estar um casaco de tamanho pequeno, no qual se via uma marca, como se alguém tivesse limpado uma faca ensanguentada nele. Uma mancha escura, borratada. Também encontraram lá um coldre para transportar armas de fogo no corpo. No entanto, a própria pistola faltava. Uma presilha de couro vazia. Os detetives decidiram que estes objetos deviam estar ligados ao crime. Os membros da família Dutcher que chegaram a Guffey contaram. Carl amava muito armas de fogo. Possuía vários exemplares diferentes.
Além disso, o homem comprava diferentes modelos de pistolas e espingardas, restaurava-os depois e vendia-os. Esse era o seu hobby. Desmontava mecanismos, limpava canos, polia cabos. Na altura do crime, o reformado armazenava várias armas de fogo em casa. Agora era preciso entender o que exatamente poderia ter desaparecido. Nesta questão, ajudou o filho do falecido. O homem também partilhava o interesse do pai e tinha uma ideia aproximada do que se encontrava na sua coleção naquele momento. Isso deu uma pista importante. As armas não eram guardadas abertamente. Encontravam-se num armário de armas especial trancado. Para o encontrar, arrombar e roubar uma pistola, era preciso agir de forma direcionada. Saber onde procurar. Consequentemente, o assassino tinha de conhecer bem a casa e a localização do armário de armas. Os detetives começaram a verificar a versão. O assassino poderia ter sido o neto Anthony, que tinha desaparecido. O destino do adolescente permanecia desconhecido até então. Supunha-se que ele, por este ou aquele motivo, tivesse pegado na arma, matado os seus parentes e agora pudesse estar a esconder-se. Uma versão estranha, mas em tais casos verifica-se tudo. Mas os pais de Tony começaram imediatamente a rejeitar qualquer possibilidade de tal desenvolvimento. Ele amava muito a avó e o avô. Com todos os entes queridos tinha excelentes relações. O adolescente não sofria de doenças mentais. Nunca tinha fugido de casa. Com ele não havia por princípio problemas. Sem brigas na escola, sem colapsos, nada. Tony nunca mostrou inclinação para ações duras. Quando a mãe e o pai do aluno desaparecido chegaram, puderam finalmente mostrar à polícia o caminho para o acampamento na floresta, onde Anthony planejava um campismo e passar o feriado com o seu melhor amigo Isaac na cabana. A mãe estava cheia de esperança de encontrar o filho vivo. Supunha-se que ele pudesse estar a esconder-se lá da ameaça. Talvez tivesse medo, talvez não soubesse o que fazer. O terreno ficava a cerca de 500 metros da casa, numa colina que estava escondida de todos os lados por vegetação densa. O caminho para lá conduzia através da floresta, sem placas, apenas um trilho que poucos conheciam. Para lá dirigiram-se vários agentes da polícia armados, acompanhados pela mulher. Iam em silêncio, a mulher à frente a mostrar o caminho. Os polícias atrás, mãos nos coldres. Quando os polícias espreitaram para dentro, descobriram imediatamente um saco de dormir, no qual obviamente alguém estava deitado. Forma sob o tecido. Um pouco afastado, encontrava-se mais um, mas estava vazio, aberto, vazio. Ao lado estavam jogos de tabuleiro que tinham sido obviamente começados, figuras posicionadas, cartas dispostas. Infelizmente, as expectativas da mãe preocupada não se cumpriram. Anthony estava aqui, mas o seu estado falava de uma tragédia. O seu pescoço estava profundamente ferido. Um dos agentes levou a mulher para o lado, não a deixou olhar. O criminoso tinha desferido um golpe poderoso para não deixar hipótese de sobrevivência. Não havia o menor sinal de que o adolescente se tivesse defendido. Foi apanhado de surpresa, deitado no saco de dormir, na posição em que dormia. Tony foi morto com um golpe, obviamente com enorme força. Os detetives notaram algo muito perturbador. Considerando a precisão e a força do golpe, o autor não poderia ter feito isto pela primeira vez. As ações pareciam profissionais e amadurecidas. Um golpe demasiado seguro para um aluno. Demasiado preciso. Por mais que os polícias se esforçassem, não conseguiram encontrar a arma branca com a qual o homicídio foi cometido. Revistaram a cabana, revistaram a área em redor. Nada. Os pais foram interrogados detalhadamente. Deram informações sobre tudo o que Anthony poderia ter levado consigo.
Provavelmente o assassino tinha levado alguns objetos de valor e isso poderia ajudar a localizá-lo. Dos objetos que não puderam ser encontrados juntamente com o falecido, havia um relógio. A avó e o avô tinham-no oferecido ao rapaz no feriado. Era um acessório bastante caro e vistoso, com a imagem de uma chama azul, brilhante, memorável. No mesmo dia, os detetives constataram: nesta caminhada deveria ter participado mais um adolescente de 15 anos chamado Isaac Grimes. Isso explicava por que razão na cabana de Anthony restavam mais um saco de dormir e um jogo disposto. Aqui encontravam-se pelo menos 2 pessoas, mas o segundo saco estava vazio. Agora, a polícia começou a procurar mais uma provável vítima. Como primeira medida, decidiram verificar a casa do aluno, uma vez que ele morava perto. Para sua surpresa, encontraram-no lá. O próprio Isaac Grimes, de 15 anos, abriu calmamente a porta. O adolescente estava vivo e parecia ileso, parecia calmo, até demasiado calmo para a situação. O aluno contou aos investigadores que tinha de fato combinado com o amigo passar a noite de Ano Novo na casa dos parentes deste. Queriam montar um acampamento de campismo. Mas no último momento recusou o encontro com Anthony, pois outros amigos tinham-no convidado para uma festa em Springs. Lá decorria uma festa organizada por alunos do ensino secundário. Música, álcool, raparigas. Isaac decidiu ir para lá. Segundo as suas palavras, nunca chegou à casa dos Dutchers, não viu o seu melhor amigo e não sabia o que lhe tinha acontecido. Isaac ficou muito perturbado quando lhe contaram sobre a morte de Anthony, da sua avó e do seu avô. O rosto distorceu-se, a voz quebrou. Mas algo no comportamento do adolescente era perturbador. Acalmou-se demasiado depressa. Respirou demasiado uniformemente. Infelizmente, a mãe de Anthony não sabia exatamente se Isaac tinha ido ter com o amigo naquela noite. Durante a chamada com o filho, não falaram sobre isso. Mas a mãe sabia exatamente. Isaac já tinha estado antes na cabana, juntamente com Anthony. Ele tinha lhe mostrado o seu lugar secreto. Ninguém mais deveria saber disso. Apenas o melhor amigo. Os detetives decidiram verificar as palavras do adolescente, tentando descobrir com quem Isaac tinha ido à festa naquela noite. O adolescente revelou 2 nomes com muita relutância. Pausa antes da resposta. Olhar para o lado. Foi convidado por rapazes da escola, Jonathan Matene e Glenn Urban, que tinham 17 e 18 anos respectivamente. Os polícias contataram estes jovens. Ambos confirmaram a informação, mas a comunicação com eles mostrou algo surpreendente. As suas histórias eram tão semelhantes entre si que parecia que os jovens tinham decorado estas narrativas cuidadosamente. Falavam como que com as mesmas frases e formulações, como se tivessem aprendido frases semelhantes. As mesmas palavras, as mesmas pausas. Tudo isso era atípico para um interrogatório comum. Infelizmente, isso não bastava para fazer qualquer acusação aos jovens. Tinham de ser encontradas provas que os ligassem ao local do crime, algo físico, algo concreto. De qualquer forma, estes 2 rapazes mais velhos e o melhor amigo de Anthony ficaram sob suspeita. Agora não era claro de quem era o saco de dormir encontrado ao lado de Anthony na sua cabana. Em breve chegou o relatório da autópsia. Verificou-se que todas as vítimas, Carl, Joanne e Anthony, morreram naquela noite de Ano Novo. Janela temporal, algumas horas. Isso indicava que o assassino veio propositadamente para ajustar contas com todos os membros da família que viviam na casa. Sabia onde podia encontrar cada um deles. Primeiro a cabana, depois a casa.
Isso apenas confirmou o pensamento. A pessoa conhecia bem os Dutchers, pois praticamente ninguém conhecia o local onde se encontrava a cabana secreta de Tony e o armário de armas do avô. Descobrir a localização da cabana não era uma tarefa simples, considerando a distância do neto de Anthony. Era preciso conhecer o trilho, era preciso conhecer o acesso. Este pensamento foi também confirmado pela falta da pistola na casa de Cal. O fato é que o homem tinha o hábito de levar sempre uma arma consigo antes de abrir a porta. A pistola ficava até na entrada, numa prateleira especial. Isso pode parecer incomum, mas para um americano que vive em tal região selvagem, é uma questão de segurança. A arma pode ser necessária a qualquer momento para a autodefesa. Urso, coiote, estranho. O hábito era tão maduro que o avô recebia até os seus próprios filhos e netos com arma. Mas o homem foi, por algum motivo, apanhado de surpresa. Abriu a porta sem arma. Significa que sabia quem vinha. Infelizmente, o assassino ou os assassinos foram muito cuidadosos e não deixaram vestígios. Considerando a distância entre a casa e a cabana, supôs-se que Anthony foi a primeira vítima e uma pessoa tirou-lhe a vida. O ataque à casa poderia ter sido executado por outra pessoa, do que testemunhavam o comportamento diferente, a caligrafia diferente e a escolha da arma. Faca lá, espingarda aqui. No entanto, não se conseguiu encontrar pistas. A investigação durou 2 meses, mas não houve provas até então. O caso estava num impasse. A família esperava. A polícia trabalhava às cegas. Inesperadamente, em 6 de março de 2001, Isaac Grimes dirigiu-se à esquadra da polícia. O adolescente de 15 anos temia pela sua vida. Contou uma história absurda de que uma pessoa com caçadeira o perseguia, a qual tinha abatido a tiro a família do melhor amigo. Voz trêmula, olhos errantes. Tudo isso parecia paranoia num aluno por estar impressionado com o homicídio de 3 pessoas. Mas, neste contexto, surgiram novamente suspeitas nos detetives. Decidiram falar mais uma vez sobre o sucedido na noite de Ano Novo. Um dos investigadores lembrou-se do relógio de que os pais de Tony tinham falado. Num encontro com Isaac, perguntaram-lhe sobre isso. Ele contou que tinha de fato visto o acessório no seu amigo. Respondeu rapidamente, sem pensar. Essa foi a contradição mais séria durante todo o período de investigação. O fato é que o relógio só foi oferecido no próprio Ano Novo. Consequentemente, Isaac não podia tê-lo visto, a menos que o encontro por volta da meia-noite tivesse afinal acontecido. Isso contradizia as palavras originais do suspeito. A lógica desmoronou-se. Significa que Isaac esteve na casa e sabia obviamente algo. Ficou claro, o caso saiu do ponto morto. Em 8 de março de 2001, o rapaz e os seus pais foram convidados para um interrogatório oficial. Ele continuou a afirmar que naquela noite fatídica não esteve de visita ao amigo. Mostrou-se autoconfiante, mas os detetives já sabiam onde exercer pressão. Então os polícias passaram suavemente para o relógio e começaram a expor a mentira do adolescente literalmente diante dos olhos dos seus parentes. Pergunta após pergunta, contradição após contradição. Tudo acabou no casaco militar, que, após a análise de sangue, foi encontrado na casa das vítimas. Finalmente, Isaac quebrou devido às contradições e mentira óbvia, e confessou. Ombros caíram, voz falhou. O adolescente contou o que realmente aconteceu naquela noite de Ano Novo. Isaac confessou.
Pouco antes da meia-noite, o seu colega de turma Jonathan Matheny levou-o à casa de Anthony. Lá os rapazes encontraram-se, felicitaram-se e começaram a preparar-se para o feriado. Abraçaram-se, riram, como de costume. Depois foram juntos para a cabana, onde passaram tempo como amigos, jogaram e conversaram. Anthony não suspeitava que o melhor amigo tinha escondido uma faca antecipadamente no bolso do casaco, envolta em tecido. Quando os adolescentes se queriam deitar para dormir, Isaac desviou a atenção do amigo, apontando para uma luz na janela. "Olha, o que é aquilo?" Aquele virou-se para olhar. Isaac aproximou-se por trás, puxou da faca e desferiu com toda a força um golpe no pescoço de Anthony. O golpe foi mortal. O rapaz nem sequer conseguiu gritar. Mais tarde, o médico legista ficou espantado que um aluno de 15 anos tivesse infligido uma ferida tão profunda com um golpe. O próprio Isaac confessou, colocou toda a sua força nisso, todo o seu medo, todo o seu desespero. Então apareceu Jonathan Matheny, de 17 anos. Chegou à quinta dos Dutchers por volta das 4 da manhã. Consigo, o rapaz tinha uma espingarda. Esperou pelo regresso de Isaac da cabana em direção à casa. Isaac caminhava devagar. Tremia. Ambos entraram para junto do casal idoso e arrombaram a porta das traseiras. Com um pé de cabra, vários golpes. O barulho acordou os habitantes. Joanne e Carl levantaram-se. O homem foi à cozinha para verificar o que tinha acontecido. Provavelmente, Carl queria expulsar os intrusos, sem suspeitar que vinham com outras intenções. De pijama, descalço. Primeiro, Jonathan disparou contra o homem. Isaac apenas observava tudo isso, parado na porta. Olhava. Após 2 tiros, Carl caiu imediatamente. Peito, coração. Joanne assustou-se. Ela fugiu e trancou-se na casa de banho. Queria esconder-se, mas Jonathan não tencionava deixar testemunhas. O rapaz arrombou a porta, bateu com a cabeça da mulher contra a sanita e depois abateu-a a tiro, 6 vezes. Continuou a disparar mesmo quando ela já não se movia. É notável que todas estas coisas terríveis foram cometidas por alunos. Jonathan tinha 17 anos e Isaac apenas 15. Uma idade em que outros pensam na graduação. Segundo Isaac, ele simplesmente seguiu o seu amigo mais velho e observou como este tirava a vida a pessoas inocentes. Não conseguia parar. Não conseguia ir embora. Os criminosos sabiam das armas de Carl e levaram várias peças. Carregaram-nas na bagageira do carro e simplesmente foram-se embora. Ambos conduziram em direção à casa de Glenn Urban, o mais velho do grupo, um adolescente de 18 anos. Entregaram-lhe a faca e a espingarda com a qual tinham abatido os reformados. Ele devia livrar-se de tudo isso e tornou-se assim cúmplice. Pegou nas mãos. Concordou. Os polícias não conseguiam entender o motivo do crime. Isaac calava-se obstinadamente. Da onde veio a espingarda permaneceu também um mistério. Imediatamente após a confissão do adolescente de 15 anos, Jonathan Matheny foi preso. Ele negou a sua participação no triplo homicídio. Sentado com uma expressão de pedra, nenhuma palavra. Depois, Glenn Urban foi detido. Também ele continuou a negar tudo. Mas conseguiram quebrar o aluno do ensino secundário. Glenn confessou que lhe foi ordenado destruir as armas, mas partilhou ainda um detalhe valioso. Segundo as suas palavras, mais um adolescente chamado Simon Su estava envolvido no crime, que naquela altura tinha 18 anos. Segundo Glenn, foi este jovem quem dirigiu o ajuste de contas sangrento. Simon escolheu os alvos, dirigiu a operação e planeou tudo. Explicou também de que forma se podiam esconder os vestígios atrás dos criminosos.
Precisamente por insistência dele, Glenn devia destruir as armas. Por isso, o rapaz desmontou-as e atirou as peças em diferentes locais. Cano num lugar, coronha noutro. Durante todo o período de investigação, os detetives ouviram pela primeira vez o nome Simon Su. Decidiram imediatamente falar com os outros 2 participantes no crime, mas estes calavam-se obstinadamente, fecharam-se. Sobre o adolescente, tornou-se conhecido o seguinte: cresceu muito fechado e tímido. Não tinha praticamente contacto durante o tempo de escola. Sentava-se sozinho nos intervalos. Comia sozinho no refeitório. Com Isaac, Glenn e Jonathan conheceram-se no ensino secundário. Isaac e Simon interessavam-se por xadrez e videojogos, o que os unia. Todos os 3 eram igualmente pouco comunicativos e não tinham quase amigos, mas aspiravam desesperadamente a tornar-se mais populares. Queriam pertencer a algum lugar, ser parte. Após algum tempo, todos os 3 caíram sob a influência de Simon, que lhes prometeu uma vida interessante. Começou a apresentar o grupo como uma espécie de organização secreta e comunicou que tinha contactos com um exército rebelde da Guiana. Contava histórias, mostrava fotos, falava sobre missões. Tudo isso lembrava, pela descrição, um recrutamento de alunos que tinham problemas com a socialização. Provavelmente queriam simplesmente tornar-se parte de algo maior. Sentir-se necessários. Agora, tornava-se óbvio. Todos foram enganados por Simon. Para entrar nesta organização, tinham de passar por uma formação que exigia treino de tiro com armas de fogo e técnica no manuseio de facas. Treino, exames, testes. Simon começou a dar as seguintes tarefas, que se tornavam cada vez mais complicadas e cada vez mais cruéis. Chegou ao ponto de os forçar a comer e beber até à exaustão e chamava a tal tormento um teste de vontade. Testava a psique, quebrava limites. Por fim, o manipulador conseguiu virar a cabeça aos adolescentes de tal forma que eles não viam sentido na sua vida sem a participação nesta organização e a execução das tarefas de Simon. O líder controlava o grupo, afirmando que a organização militar dava a cada participante uma patente militar e motivava-os a servi-lo melhor. Simon forçava os rapazes a dar-lhe uma parte do seu dinheiro. Mesada, trabalhos extra, tudo. Por desobediência, punia-os duramente. Humilhava, usava violência. Aos deveres rigorosos do mentor, pertencia o visionamento de vídeos cruéis, inicialmente com animais, depois também com pessoas. Durante horas, na escuridão. A dada altura, Isaac tentou expressar dúvidas, como se entendesse que estava a fazer algo mau. Voz a tremer. Queria sair. Então Simon declarou-o traidor, intimidou-o com ameaças de um ajuste de contas e exigiu depois uma prova de lealdade ao agrupamento. Tudo isso aconteceu também sob a pressão dos 2 rapazes mais velhos. Estavam ao lado, observavam. Assim, Isaac recebeu a tarefa de tirar a vida ao seu melhor amigo Anthony, para provar a sua lealdade à seita. Jonathan recebeu a tarefa de eliminar a avó e o avô de Tony. Ambos deviam levar várias armas que eram guardadas na casa de Carl. Como moravam perto, sabiam da paixão pela restauração de armas e do armário de armas. Descobrir a localização do esconderijo não foi problema, graças ao neto Anthony. Ele próprio mostrou. Ele próprio contou sobre isso. Mas por que razão foi precisamente a família Dutcher escolhida como vítima? O motivo para o triplo homicídio destas pessoas permaneceu um mistério. Segundo uma versão, Carl poderia ter feito algumas declarações desagradáveis sobre Simon. Talvez se tenha expressado de forma desaprovadora.
Talvez tenha dito algo ao neto. Precisamente isso poderia ter provocado o ódio. No entanto, não se encontraram confirmações para isso. Contudo, todos os alunos afirmaram: ele virou-os contra Carl Dutcher precisamente por esse motivo. O verdadeiro motivo do ataque poderiam ter sido as armas de fogo, das quais o malfeitor se queria apoderar. Quando os polícias entraram na casa de Simon Su com um mandado de busca, foi possível confirmar imediatamente as palavras dos restantes adolescentes. Em particular, encontraram com ele vários objetos que tinham sido roubados de Carl. O relógio com a chama azul, ferramentas para restauração. Tudo indicava que ocorria uma verdadeira preparação para algum crime. Com o manipulador, encontraram várias armas de fogo. Tudo isso tinha sido roubado no decurso de diferentes assaltos. Mas antes da tragédia na quinta dos Dutchers, nada tão cruel tinha sido observado. Na casa, verificaram-se nada menos que 36 pistolas e espingardas, que agora tinham de ser verificadas, penduradas nas paredes, deitadas em armários, debaixo da cama. Apesar da sua idade de 18 anos, o líder do bando tinha o seu próprio armazém, onde se encontravam ainda mais armas, peças sobressalentes em diferentes fases de desmontagem, bem como munições. Lá estava armazenado um arsenal inteiro, incluindo uma AK-47. Segundo a polícia, ele poderia ter armado uma pequena unidade de infantaria. Simon foi levado para interrogatório. Embora o jovem fosse uma pessoa silenciosa e tímida, verificou-se que ele era, na verdade, muito astuto e cínico. Recusou-se a reconhecer a culpa. Acusou sem hesitar Glenn, Isaac e Jonathan de terem quebrado a lei e que apenas o queriam apresentar como bode expiatório. Voz calma, respiração uniforme. Segundo Simon, encontrava-se no trabalho na altura do ataque, motivo pelo qual não tinha absolutamente nada a ver com o sucedido. Naturalmente, o líder do bando mentia. Negou que forçasse os seus amigos a fazer várias coisas extremas e chamou ao grupo em que participavam simplesmente uma comunidade de entretenimento. Rapazes, jogos, nada sério. Começou imediatamente a contar que todos os 3 cúmplices tinham problemas com a psique e o comportamento e chamou a todos os 3 agressivos. Era óbvio, ele tinha se preparado bem para o caso de o apanharem. Cada palavra pesada, cada frase pensada. Finalmente, decidiu-se julgar todos os criminosos como adultos pelo triplo homicídio. Isaac Grimes declarou-se culpado do homicídio do melhor amigo Anthony Dutcher. Foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 60 anos. 60 anos, quase a vida toda. Jonathan Matheny e Simon Su foram acusados de atividade criminosa, planejamento de homicídio, posse ilegal de armas, e Jonathan ainda de duplo homicídio. No final, Jonathan recebeu prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 68 anos. O instigador foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 53 anos. Pelo fato de Glenn ter ajudado os criminosos e eliminado as provas, foi condenado a apenas 2 anos de privação de liberdade, 2 anos por cumplicidade em triplo homicídio. Ficou provado, ele não planejou e não cometeu o crime, embora soubesse exatamente dos planos dos seus amigos e não tivesse ajudado a impedir o mal. Calou-se, escondeu, ajudou a apagar os vestígios.
A mãe de Isaac não consegue acreditar até hoje que o seu filho cometeu um crime tão terrível. Ela não entende como um bom e querido menino se tornou um verdadeiro monstro sob a influência de um manipulador perigoso. Aquele menino que ajudava nas compras, que brincava com os mais pequenos, que sorria. O próprio Isaac explicou a sua participação no homicídio com o fato de ter sido intimidado e ameaçado. O adolescente foi avisado: se não obedecesse e não cumprisse o seu papel, ajustariam contas com a sua família. Mãe, irmãs, todos. Por isso, foi forçado a matar o seu melhor amigo. Assim o explica ele. Assim, tenta justificá-lo. Após o início do cumprimento da pena, Isaac escreveu uma carta na qual se arrependia do crime cometido. Várias páginas, em letra pequena, pedia perdão repetidamente. Alguns parentes de Anthony não acreditam na sua história sobre intimidações e são da opinião de que Isaac poderia ter se dirigido à polícia, e então ninguém teria sofrido. Nem a família de Isaac, nem a família Dutcher. Havia um telefone, haviam adultos, havia opções. Os entes queridos dos falecidos consideram as sentenças demasiado brandas. Na sua opinião, Simon e Jonathan merecem a pena de morte por crimes cruéis contra pessoas inocentes. 3 vidas, 2 tiros no avô, 6 na avó, uma ferida profunda no neto. A mãe de Anthony declarou que perdoou Isaac e até testemunhou a seu favor no processo para atenuar a sentença. Esteve diante do juiz, falou baixo, mas firme. A mulher é da opinião: Isaac foi vítima das manipulações de Simon, tal como seu filho, apenas de forma diferente. A mãe estava em tal desespero após a morte do filho que até pensou 2 vezes em tirar a própria vida. Esteve no abismo, segurou comprimidos, mas algo a deteve. Ela escreve até hoje cartas a Isaac e mostra-lhe compaixão, 1 vez por mês, às vezes mais frequentemente. Pergunta como ele está, conta sobre a vida cá fora, sobre o que mudou, sobre o que permaneceu igual. A quinta em Guffey está agora vazia, a casa está trancada, a cabana na colina está coberta de erva. Ninguém passa por lá. Apenas o vento vagueia entre as paredes. Apenas silêncio onde outrora houve riso, onde o avô construiu o esconderijo com o neto, onde a avó fazia bolos para o feriado. A amizade pode tornar-se uma armadilha mortal, especialmente quando por trás disso está alguém que sabe como quebrar pessoas, como fazer acreditar, como transformar alunos comuns em assassinos. Simon Su está na prisão e cala-se, não se arrepende, não explica, cumpre simplesmente a pena. Poderia sair com 71 anos, se viver tanto tempo.